Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Aleluia. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, todas têm nele o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, todas têm nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Porque quantas são as promessas de Deus, todas têm nele o sim e o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Pode sentar. Deus abençoe a sua vida. Amém. Porque quantas são as promessas de Deus, todas têm nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. A Bíblia tem 66 livros. A Bíblia é um compilado, é um ajuntamento de 66 livros, dividido em Antigo e Novo Testamento. 1189 capítulos, 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, 31.173 versículos e 8.810 promessas. A palavra de Deus, no seu conteúdo geral, ela tem 8.810 promessas, dentre as quais 7.487 são referidas ao homem. Você pode entender isso? 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, 8.810 promessas, sendo que 7.487 são promessas de Deus a nosso respeito. Quantos podem entender isso? Deus é um Deus de promessas. O que é uma promessa? Promessa é uma palavra empenhada. Já dizia a palavra de Deus em Números, que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Tendo dito, não fará; tendo falado, não cumprirá sua palavra. Nós temos um Deus, o único, verdadeiro, que é um Deus de promessas, é um Deus de palavra empenhada. E alguém talvez pense assim: olha, mas é aquele velho pensamento de quem ainda não entendeu quem é Jesus. Aquele velho pensamento de quem ainda não entendeu quem é Jesus, que é esse pensamento aqui: ah, mas para mim, Deus tem promessa para mim? Mas eu estou assim, eu estou assado, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Quando Adão e Eva pecaram, Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram, Gênesis capítulo 3, foi lançado uma promessa. Gênesis 3,15, abre aí para você ver. Gênesis 3,15 é Deus falando com a humanidade. Ele diz assim: eu colocarei inimizade entre você e a mulher, está falando para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar.
Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho, porque está aqui a promessa de Jesus Cristo. O descendente da mulher é Jesus. Aqui está dizendo que Deus poria uma inimizade entre a mulher e a serpente, que faz do que começar a conversa, entre o descendente da mulher e os descendentes da serpente. E essa guerra iria perdurar. E ela aconteceria assim: que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Você sabe quem é a serpente, né, irmão? Mas os descendentes da serpente sempre querem ficar mordiscando você, ferindo o calcanhar e ficar, sabe? Até que se acabasse tudo. Aqui está a promessa, sabe de quem? De Jesus. A promessa do Salvador foi feita para 2 pecadores. Não foi feito. A promessa do Salvador, Jesus Cristo, não foi feita para 2 vencedores, foi feita para 2 perdedores. Porque eles tinham tudo e entregaram na mão de quem? Do inimigo. Deus não apareceu e falou: vou acabar com vocês dois, seus canalha pilantra. Não. Ele falou assim: ó, eu tenho uma promessa para resolver esse problema. Justamente da mulher que me traiu, eu vou tirar o Salvador. Quantos podem entender isso? Tem mais de 7.000 palavras de Deus direcionadas ao ser humano. Pergunta: quantas delas você conhece? Veja, irmãos, a insanidade, a loucura, a insensatez que nós chegamos de termos um Deus cujo nome é fiel, cujo nome é verdadeiro, cujo nome é poderoso, cujo nome é criador, e Ele se volta para você e para mim e nos faz mais de 7.000 promessas. Ele empenha a palavra dele, que não volta atrás, não volta vazia, mais de 7.000 vezes a você e a mim. E a pergunta é: quantas delas você conhece? Ah, mas ele prometeu a Israel. Sim. Ele prometeu a homens e mulheres. Sim. Alguém, mas ele fez uma promessa para Abraão: multiplicarei a tua semente, aqueles que vão nascer de ti. Abraão, homem velho, casado com a mulher velha. Olha para as estrelas do céu, Abraão, está vendo? Tô. Olha para a quantidade de areia no mar, está vendo, Abraão? Tô. A sua descendência vai ser mais numerosa que isso aí. Aí você pensa: mas não tem nada a ver com Abraão. Ô irmão, você não leu a carta aos Romanos? Porque todos que são da fé são filhos de Abraão. Você e eu somos o cumprimento da palavra que Deus empenhou com Abraão, porque Abraão é pai da fé, e todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão, e tem sobre si as suas promessas. Você conhece as promessas que foram dadas para o seu pai? Que pai? Zé Benedito? Não, irmão, eu estou falando de Abraão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, eu quero ir para frente, eu quero ser, como é que é aquela música? As musiquinhas é ótimo, né? Ah, eu quero ser usado da maneira. Aí tem gente que já é a unção da 99 FM. By Night. Quantos lembram do By Night, irmão? Toda vez depois das 10 horas da noite. By Night era legal. 99, entrava um carro. Era 99 mesmo, né? Uma voz. Agora vai começar o By Night. As músicas que você mais gosta. Aí tocava as músicas. Aí você já... Titanic vai tocar. Agora toca o Titanic. Ei, rapaz, pronto. Não. Deus fez promessas ao seu pai. Sabe por quê? Você sabe por quê? Você sabe por quê Moisés conseguiu fazer o que ele fez? É porque ele era bom, não, irmão. É porque o que Moisés estava fazendo
era o cumprimento do que Deus disse a Abraão. A terra prometida, a terra de Canaã, Deus prometeu a Abraão, não prometeu a Moisés. Moisés entrou na promessa do seu pai. Mas o Abraão tinha morrido há muitos anos. Tinha. O Abraão, Isaac, Jacó já tinha morrido há muitos anos. Moisés veio muito depois. Poderia ser como muitos aí, ou seres humanos, ou algumas instituições, sei lá. Mas eu prometi isso para o seu pai, não prometi para você. Seu pai já morreu, então está 0-0. Deus não é assim. Deus é um Deus geracional, irmão. A problemática é que nós olhamos a Bíblia, esse Abraão não tem nada a ver comigo, Jacó não tem nada a ver comigo, a gente que já morreu, esse Moisés também é lá do Egito, não tem nada a ver comigo, o José também não tem nada a ver comigo, blá 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 blá. Então nós não conhecemos as promessas. Deus fez promessas, por quê? Escuta e presta atenção. Por quê? Qual é a razão de Deus prometer algo a um homem? Entenda, irmão. Não é para dar presente para você, como já foi dito aqui esses dias, na quinta. Não é porque Deus olhou para sua cara, vou comprar um brinquedo para você agora. Não. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há dúvida nem sombra de variação. Sabe o que significa isso? Tudo que você chama de bênção, unção, consagração, chamado, presente de Deus, como é que você quer chamar? Na verdade, dentro de cada presente que Deus nos dá, ele é um Kinder Ovo, dentro dele tem um papel escrito responsabilidade. Deus não salvou a minha vida do acidente de carro da semana passada porque eu sou bom, porque ele gosta de mim, não, irmão. É porque dentro daquele presente, daquele livramento que eu tive na semana passada, junto com a minha casa inteira, que lá foi um livramento. Deus não me livrou porque esse menino aí é bom, não. Deus me livrou porque ainda me quer aqui por algo importante. Você vê, irmão, o apóstolo Paulo, não é emoção não. O apóstolo Paulo disse assim, para mim, a minha vontade é estar com Cristo. Sabe o que ele está falando? Eu queria morrer, e rápido. Mas, por causa daquilo que Deus tem para fazer no meio de vós, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui apanhando, sofrendo, passando esse auê aqui, porque Deus tem uma missão para mim. Quando Paulo, escute que é homem de Deus, quando Paulo percebeu que o tempo dele terminou, ele escreve o capítulo 4 de 2 Timóteo. Sabe o que está lá no capítulo 4 de 2 Timóteo? Ele fala assim, entre tantas coisas ele fala assim, eu sei que o tempo da minha partida é chegado, e eu vou ser entregue como libação, como sacrifício a Deus. Ele escreveu isso para Timóteo. Ele não era um perdido, irmão. Será que morro hoje? Será que não morro? Bem me quer, mal me quer? Não. Ele tinha a vida dele firme na eternidade. Quando ele viu, irmão, você vê a vida do apóstolo Paulo, irmão, ele era para ele ter morrido centenas de vezes. É só você ler a Bíblia, nós já lemos aqui, não vou voltar a isso. Paulo devia ter morrido muitas e muitas e muitas vezes, mas ele não morreu. Sabe por que ele não morreu? Porque ele tinha a plena consciência de que Deus ainda o queria por ali. Quando ele percebeu que o tempo dele era acabado, ele mesmo já escreveu: Timóteo, apressa aí que eu já estou indo embora, hein? Capaz que você chegue aqui e eu não esteja mais. Depois você lê lá, segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, é emocionante, é maravilhoso. Ele fala: eu sei que o tempo da minha partida é chegado, eu vou ser entregue como libação ao Senhor. Então, ele fala lá, irmão, apressa-te a me encontrar, vem rápido para a gente se ver, que semana que vem já não estou mais. Você vê que ele não era um cara viajante, não sei para onde vou, quem sou, não. Paulo conhecia as promessas de Deus. Por que Deus faz promessas?
Ele não faz promessa porque quer dar as coisas para você. Ele faz uma promessa para que você, recebendo o que Ele tem para te dar, você tenha comunhão com Ele. A promessa, irmão, de Deus, você entende como bênção, nós entendemos como presente. Mas a promessa de Deus é como se fosse uma isca, para que você, ouvindo a promessa de Deus, se aproxime cada vez mais dele. Quantos estão entendendo, irmão? Pensa que a promessa que é Deus, gostoso, eu vou fazer vou dar as coisas para esse povo. Não, cara, Deus não é fútil. Deus não é fútil. Deus é um Deus de propósito, de razão, de destino. Você vê pela Bíblia, irmão, já foi provado biblicamente, cientificamente, não existe um texto da Bíblia que esteja solto. Todos os textos, todas as letras da Bíblia estão conectadas à outra. Não tem assim, vamos escrever um capítulo aí para fechar bonito. Não, tudo está interligado. As promessas de Deus eram para Israel no tempo dele, mas o apóstolo Paulo diz em Gálatas que o muro que separava Israel e a igreja foi derrubado. Agora não tem nem Israel e nem nada. Agora é a igreja do Senhor. Aí você pensa, mas Israel vai vir, Israel vai voltar, e não sei o que, não sei o que. Não, todo aquele que é de Deus é a igreja de Deus. E a igreja de Deus, o apóstolo Paulo diz, é como o Israel de Deus. O Israel já era igreja, irmão, era a igreja do deserto. Todas aquelas coisas sacerdotais, o sacrifício, aquela história toda do Antigo Testamento, era como um protótipo daquilo que viria. E o que é que veio? Cristo e a sua igreja. Veja só, irmão, o apóstolo Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, em carne, na época. Eles são de épocas diferentes. Mas, quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, Jesus fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? O Saulo poderia ter dito, mas peraí, Jesus, eu nunca persegui você. E é verdade, ele nunca perseguiu Jesus. Mas no entendimento de Jesus, quem persegue a igreja, persegue Jesus, porque a igreja é o corpo de quem? A igreja é o corpo de quem? Quando a Bíblia fala mais de 100 vezes no Novo Testamento, a palavra em Cristo, em Cristo, em Cristo, significa que quem é a igreja está em Cristo. E por favor, vou falar de novo, eu gosto sempre de bater nessa aqui. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de marca, não estou falando de endereço, não estou falando de nada dessas coisas. Eu estou falando do corpo espiritual de Jesus, que se reúne através dos tempos, na carne e no espírito, e através do mundo e ao redor do mundo inteiro. Esse que eu estou falando que é a igreja, amém? Ontem nós estava o senhor Mauro comigo, ontem nós estávamos fazendo um seminário de 5 ministérios de igreja lá em Cruzeiro, e eu falava lá sobre isso. Uma das coisas que aflige o coração das pessoas é assim, eu fui numa igreja lá na Austrália, da Hillsong, tinha 50 mil pessoas no culto cedo. Aí você vai se ligar, não precisa nem falar inglês, fica viajando na vibe dos outros, mas tá bom. Você vai a grandes prédios, você vai a grandes ajuntamentos, você sente aquele frisson, aquele uau. E aí você volta para a sua igreja local, aqui, lá no bairro das Oliveiras, nos cantos mais remotos de Pindamonhangaba, e você vê 4 ou 5 famílias, você se sente mal, você se sente pequeno, você quer ir embora, você ainda não entendeu a graça maravilhosa de Jesus e não entendeu o que é igreja. Você já congrega na maior igreja do mundo, irmão. Acorda. É a Petra? Não é a Petra, não é a Assembleia, não é a Batista, não é nenhuma dessas, é a igreja. A igreja, só existe uma. Só existe uma igreja. E se você congrega nela, você está na maior igreja do mundo. Qual é a maior igreja do mundo? É a que está ali? É a igreja do Poyang-chon na Coreia? É a igreja em El Salvador? É a igreja nos Estados Unidos? Não, a maior igreja do mundo é a igreja que está ao redor do mundo. Ele é a Bíblia, pelo amor de Jesus Cristo. Então aqueles cujo coração está sentado nessa verdade, ele descansa, ele fica numa boa. Vocês podem entender isso aqui? Porque ele não está por essas coisas, ele está por um propósito.
Deus fez promessas a você e Deus fez promessas à igreja. Uma promessa que Deus fez a você, uma promessa que Deus fez à igreja. Toda promessa que Deus fez a você, Ele fez à igreja. Toda promessa que Ele fez à igreja, Ele fez a você. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Isso é uma promessa. Pergunta, você crê? Quantos creem que Jesus está com você? Então por que você fica chorando e choramingando que está sozinho no mundo? Fala para mim. Por que nós estamos numa época de depressão, tristeza, mimimi, choramingos e tais? Por que nós dependemos tanto das outras pessoas? Eu vou te dizer por quê. Porque nós não aprendemos a viver com o Espírito Santo. Você não sabe viver com o invisível. Por isso que você necessita do visível. Só que quem não aprende a viver com o invisível, na verdade não sabe viver com o visível. Quem te ensina a viver com o visível é aquele que é invisível. Como assim? Porque se você tiver com um relacionamento alinhado com aquele que é invisível, estou falando do Espírito Santo, amém? Amém, irmão? Estou falando do Espírito de Deus. Se você tiver com um relacionamento alinhado com o Espírito Santo de Deus, Ele te ensinará a maneira correta de se relacionar com os outros. Quem não tem relacionamento com o Espírito Santo, não sabe se relacionar com o outro como deve ser. Ele vive com o outro. Ele está com os outros. E aí, irmão, você que peça a misericórdia de Deus, porque é terrível. Quantos estão entendendo isso aqui? Essa é a verdade. Deus fez promessas para que quando você as ouvisse, se aproximasse dele. Ele falou assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. A igreja está salva, irmão. Por que a gente intercede aqui então? A gente não intercede, não ora para salvar a igreja. A gente intercede e ora para desentupir os nossos ouvidos espirituais, para a gente ouvir o que Deus está fazendo. Não é para melhorar Deus, não. Não é para contar para Deus o que Ele não sabe. Não existe nada que Ele não saiba, irmão. Do relacionamento entre você e Deus, quem não sabe das coisas é você. Jeremias 33, 3, lembra? Clama a mim e responder-te-ei, e eu vou contar para você o que você não sabe. Não é você que vai contar para Deus o que Ele não sabe. Por que você vai contar para Deus o que Ele não sabe? Ai, Senhor, eu vim orar hoje com os líderes da igreja, porque o Senhor sabe, Deus, está acontecendo umas coisas terríveis. Irmão, não, isso não é oração, isso é murmuração. Preste atenção nisso. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Pense nos discípulos de Jesus, os 12 homens que Jesus escolheu. Em 3 anos, irmãos, em 3 anos, esses homens comeram, beberam e dormiram com Jesus. Cedo, à tarde, à noite, madrugada, eles estavam com Jesus. Quantos estão entendendo? Por 3 anos. Esses homens viram o que de mais extraordinário já houve sobre a face da terra. Jesus era um homem incrível, inigualável e inimaginável para qualquer ser humano. Isso é Jesus. O Evangelho de João diz assim, que se fosse ser relatado todos os milagres que Jesus fez, não caberiam livros no mundo de tanta coisa incrível que Jesus fez. Então o que você lê na Bíblia são alguns milagres. Como você está entendendo? São algumas coisas que Jesus fez, não são todas. Amém? Jesus é incrível, poderoso, maravilhoso. Quando Jesus abrir a boca, você já sabe, né, irmão? Amém? O que aconteceu? Esses homens e mulheres viveram 3 anos aproximadamente, cedo, à tarde, à noite e de madrugada, na presença do Deus vivo. Eles viram Jesus acalmar o mar, não viram? Lembra? Eles viram Jesus andar por sobre a água, e não somente viram, um deles, Pedro, também andou sobre as águas. Eles estavam naquela manhã, naquela tarde,
da multiplicação dos pães e peixes. 5 pães e 2 peixes alimentaram mais de 10.000 pessoas. Eles estavam lá, amém? Eles viram os paralíticos andar, os coxos serem curados, os leprosos serem limpos. Eles viram mortos ressuscitarem, porque eles estavam ao lado da pessoa mais extraordinária que jamais houve, amém? Agora pense você, se você está do lado de uma pessoa extraordinária, que faz coisas extraordinárias, o que é que você pediria para ele? Veja só, irmãos, não há nenhum registro que os 12 discípulos pediram para Jesus assim, e Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes, mais de 10.000 pessoas comeram. Você não vê embaixo assim, ó, e chegou André, Filipe, Bartolomeu e Pedro, e falaram com Jesus: Jesus, nos ensina a fazer o milagre do pão. Eles nunca pediram isso. Pedro andou sobre as águas, mas depois que ele afundou, Jesus voltou ele e botou dentro do barco. Ei Pedro, você é um homem de pouca fé mesmo, hein Pedro? Aí Pedro falou: Senhor, me ensina a andar sobre as águas. Pedro nunca pediu isso. Eles nunca, escuta, eles nunca pediram para Jesus que Jesus os ensinasse a fazer milagres, curar doentes, expulsar demônios e nem nada de coisas extraordinárias. Eles nunca pediram isso. Mas em Lucas 11:1, os discípulos se chegam de Jesus e eles fazem um pedido. Sabe qual que é? Senhor, ensina-nos a orar. Estava com os líderes agora ali e perguntei isso. Irmão, por que você ou alguém ao lado da pessoa mais extraordinária, que faz coisas mais incríveis, do seu lado, não pediu para ele te ensinar nenhuma dessas coisas? Sabe por quê, irmãos? Escuta em nome de Jesus, porque os discípulos entenderam algo, que o fazer e o realizar de Jesus não poderia ser aprendido se ele ensinasse. O segredo, entre aspas, de Jesus, a chave de Cristo, não era o que ele fazia ali. Eles chegaram para Jesus e eles entenderam que o segredo de tudo era a oração. Eles viram Jesus fazer coisas incríveis, mas eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. Você entendeu ou quer que eu desenhe? Lá também em João, capítulo 6, verso 28, os discípulos se achegam de Jesus e falam assim: Senhor, como faremos as obras de Deus? Eles queriam fazer a obra de Deus. Aí Jesus aqui, ó, a obra de Deus é essa: me conhecer e saber que o Pai me enviou. Existem milhões de crentes ao redor do mundo que querem fazer a obra de Deus, mas ele pensa que a obra de Deus é ser pregador, cantor, diácono, não sei lá o que. Irmão, olhe a resposta de Jesus, queridos. Os discípulos chegaram, viram Jesus fazer coisas extraordinárias e chegaram para ele: Senhor, mestre, como nós fazemos para realizar isso aí? Ele falou assim: a obra de Deus não é isso aqui. A obra de Deus sou eu. A obra de Deus é me conhecer. Você quer fazer a obra de Deus? Conheça Deus, porque ninguém que não conhece Deus pode realizar as obras de Deus. O que acontece conosco é que nós queremos realizar um monte de coisas para uma pessoa que nós não conhecemos. Ah, eu conheço sim Jesus. Ah, irmão, Deus é Pai, né? Qual o nome do presidente do seu país? Qual o nome do presidente dos Estados Unidos? Você lembra? Você sabe o nome, mas você não conhece a pessoa. Você está entendendo? É aqui que nós estamos caindo. Nós sabemos o nome, mas nós não conhecemos a pessoa. Aí você vai lá no palácio,
Você vai lá na Casa Branca, vai visitar os Estados Unidos, vai a Washington e vai à Casa Branca. Chega lá, olha, fala pro Donald que eu estou aqui. Donald, fala pro Doninho que eu estou aqui. Fala pro Dom. O cara, what? O quê? Como é que é? Você vai sair de lá preso, ou com alguns empurrões com o bico do pé aqui na região lombar. Entendeu? Não importa se você sabe quem é Donald Trump, ele não conhece você. Você não vai ser recebido, entendeu? A questão da salvação não é se você sabe quem é Jesus, é se ele sabe quem é você. O que está escrito? Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, mas eu vou dizer: eu não conheço vocês. Em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas de homens. A boca de vocês está cheia do meu nome, como alguém que sabe quem eu sou, mas o coração de vocês, que é onde que a gente está longe de mim. Então tem duas coisas principais na nossa vida, querido: oração e conhecimento de Jesus. Sabendo que para conhecer Jesus tem que orar, e para orar direito tem que conhecer Jesus. Duas coisas ligadas e indivisíveis. Ou você tem as duas, ou você não tem nenhuma. Vocês podem entender? Eles entenderam, irmão, eles entenderam a chave. Cara, não vou falar para Jesus me ensinar a fazer isso. Não vou pedir para Jesus o segredo de fazer aquilo. Não vou pedir para Jesus a direção para que eu chegue no alvo que eu quero na minha vida, que é aquele lugar. Eu vou orar. Porque quem ora conhece o Pai, quem conhece o Pai conhece tudo, porque o Pai criou tudo. O Senhor Jesus disse assim: quando você orar, entenda que antes que qualquer palavra venha na sua boca, eu já conheço todas, porque o Senhor vosso Deus bem sabe do que vocês precisam antes que vocês peçam. Pergunta: para que pedir se ele já sabe? Para que orar se ele já sabe de tudo? Simples. Oração não é algo que muda Deus, oração é algo que muda você. Oração não é algo que consegue algo de Deus. Oração é a sua entrega para que Deus consiga o que Ele quer através de você. Oração é algo que faz bem para você. Isso aqui é cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. Ciência. A ciência comprova que pessoas que oram são mais saudáveis mentalmente, são mais equilibradas mentalmente. Aí você já entendeu. Quando você pegar o Zé redemoinho na vida, você já sabe o que está acontecendo. Você está entendendo, irmãos? Quando você pegar o Zé pé na lua da vida, você já sabe qual que é a questão. Ah, mas eu entro lá no meu quarto, eu venho aqui na frente de todo mundo me vê orando. Não, isso não é oração. Isso é você falando. Quem disse que você falando com o olho fechado, bem fechado, você está orando? Quem que te disse isso? Porque isso é da nossa cabeça. Vamos orar, vamos. Aí você faz assim a cara, estou chupando limão, pega mais firme na mão do irmão e começa. Quantos viram na internet? Eu acho que faz uns 2 ou 3 anos, daquele menininho que está roubando manga. Quantos viram? Aí o cara fala: rapaz, te peguei. Não, irmão, peraí, eu posso orar para você? Desse tamanho? Pode. Ai, meu Deus, Senhor, meu Deus, você viu isso aí? Senhor, meu Deus, é meu pai, ele faz assim. Aonde é que ele viu aquilo? De onde ele aprendeu que aquilo é uma oração? O cara libertou ele, deixou ele passar, porque ele era uma criança, e porque aquilo ali é engraçado demais. Mas parece que aquilo ali é a nossa vida. Deus chega e fala: e aí, meu filho? Peraí, Senhor, posso orar? Ele fala assim: posso orar? Pode. Posso orar? Pode. Dá a mão para mim. Senhor, meu Deus. Você viu aquele menino? Quantos viram esse vídeo? Levanta a mão para mim. Quantos viram esse vídeo? Cara, esse vídeo é muito legal. Você vê a tentação de pular na casa dos outros e roubar a manga.
e a pureza ao mesmo tempo. De falar, meu Deus, eu estou pego agora, o cara chegou, vai me pegar, só posso ser livre de uma maneira. Qual a maneira que ele lembrou? Oração. Senhor meu Deus, é meu Pai. Acho interessante aquilo. Igualzinho a gente. O cinto aperta, você fala assim, Deus, posso orar? Aí Deus, pode. Você pega na mão de Deus, Senhor meu Deus, é agora. Igualzinho você e eu, irmão. O cinto aperta, você conhece, Senhor meu Deus. Foi isso que eles pediram. Senhor, nos ensina a orar, porque na oração está a chave de tudo. É na oração, irmão, que está o seu equilíbrio emocional. É na oração que está a sua saúde do corpo. Quando você ouviu falar da palavra psicossomático? É a palavra psique, que é mente, e a palavra soma, que é corpo. Psicossoma. Doenças da alma refletem no corpo. E aí pode tomar remédio que você quiser. O problema não é no corpo, não é deficiência de nutriente, o problema é na alma. E na alma não tem remédio, irmão. A não ser aquele que disse assim, ó. A não ser aquele que disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai de mim o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas. Entendeu? Esses dias eu coloquei um vídeo lá no grupo da Petra, lá não sei quantos assistiram. Se não assistiu, vai lá e assiste. A diferença de quem lê a Bíblia uma vez por semana. Quantos viram esse vídeo lá no negócio da Petra? Só um. That's the problem. Esse é o problema. Veja lá. Veja lá. John Bevere e mais um cara lá que é cientista falando. Quem lê a Bíblia uma vez por semana, os efeitos que tem. 2 vezes por semana, os efeitos que tem. 3, 4, 5. Foi comprovado que as pessoas são mais equilibradas emocionalmente, com mais capacidade de decisão, com mais firmeza. Ele é totalmente diferente. Por quê? Porque lê a Bíblia. Oração e meditação na palavra. A oração e meditação na palavra, segundo as promessas, vai gerar o quê? Primeiro, a meditação na palavra vai fazer você conhecer as promessas de Deus. E a oração vai fazer com que você tenha confiança nelas. Como eu falei aqui, das 7.487 promessas que Deus tem para o ser humano, quantas delas você conhece? Sabendo que Deus é fiel e Deus não vai voltar atrás. Irmão, Deus tem promessas que Ele fez a Abraão, que se Ele não tivesse feito a promessa a Abraão, Israel já tinha sido exterminado da face da terra. De tantas vezes que Israel traiu Deus, Deus tinha destruído Israel por completo. É só ler a Bíblia que você vai ver. Sabe por que Deus sempre deu escape para Israel? Irmão, Israel sofreu, hein? Israel sofreu e vai sofrer mais. Tem mais ainda, estava chegando aí. Israel vai sofrer mais. Mas segundo Romanos 9, 10 e por aí adiante, na aurora dos tempos, quando se completar a plenitude dos gentios, Israel volta para o primeiro lugar na cena. Sabe por quê? Porque Deus prometeu uma vez para um homem chamado Abraão. Sabe por que Deus não arrebentou com Salomão logo no começo? Que o Salomão começou a fazer o salseiro dele lá? Quem não conhece a história de Salomão, vá ver. Sabe por que Deus não matou o Salomão rápido? Porque ele tinha feito promessa, sabe para quem? A Davi. Sabe por que várias e várias vezes na palavra de Deus você vai ver Deus falando assim, ó, como prometia ao seu pai Davi. Irmão, olha o Davi, você conhece a história, uma das histórias mais conhecidas. Davi é um cara mau caráter, mau pai, ele era mau tudo.
E antes que alguém coloque essa caraminhola na sua cabeça, eu já fiz uma pregação dessa há muitos anos atrás, mas deixa eu te falar rapidamente sobre o homem segundo o coração de Deus. Esse texto só se encontra uma vez na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, e ele está dentro de um tempo cronológico. Quando Deus falou, eis que eu achei um homem segundo o meu coração, Davi era um menino que cuidava das ovelhas do pai, que estava por detrás das malhadas. Deus não estava falando do mau caráter, pilantra e canalha que o Davi se tornou depois. Porque aonde já se viu um Deus santo e justo chamar um adúltero, um assassino e um desobediente de esse aí é o meu coração? Então Deus é o diabo. Quando você está entendendo, irmão? A Bíblia diz, Tiago diz a respeito de Deus, que Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Deus é puro, Deus é bom, amém? Agora, fazer um filho na mulher de outro homem e mandar o homem de sua confiança para ser morto, é coisa do Senhor, irmão? Pensa, irmão, vamos pensar. Então, só para deixar essa registrada, quando Deus disse, eu achei um homem segundo o meu coração, era o menino da casa de Jessé, e não o pilantra que ele se tornou depois. Que o que ele fez foi coisa de canalha e pilantra. Ele embebedou Urias, deu cachaça, deu pinga para Urias beber, para Urias ficar bêbado, e falou assim, vai lá, deita com a sua mulher. Ela já estava grávida, deita com a sua mulher lá. O Urias, essa daqui não vou deixar passar. O Urias bêbado, falou assim na cara do rei, ó, o reizão de Israel, o homem de Deus, falou na cara dele, falou assim, ó, por acaso eu entrarei nos aposentos da minha casa e me deitarei com a minha mulher e terei com ela prazer, enquanto os homens do rei dormem no campo, enquanto a arca de Deus dorme no relento. Irmão, ele deu um tapa na cara do Davi. E aqui tem uma frase de um homem de Deus, há muito tempo eu escutei: naquele dia um bêbado valeu mais do que um rei. E até hoje tem muita gente bêbado falando verdades para nós que somos crentes, e eles estão certos, com a cachaça na cabeça. Essa fica no bolso. Quem lê entenda, como diz na Irlanda. Quem lê entenda. Quem pega, que tiver, está aí. Deus fez promessas, pensando Ele que, empenhando a palavra que não volta atrás, Ele nos atrairia para estar mais perto dEle. Pensando Ele que, quando nós ouvíssemos e entendêssemos as suas promessas, nos chegaríamos mais a Ele, para que o nosso prazer e o prazer dEle fosse completo, ver as promessas se cumprindo. Mas você está entendendo? A própria noção de nós não sabermos quase nada sobre aquilo que Deus nos prometeu já revela algo terrível sobre nós. Nós não estamos interessados. Nós queremos gerar novas promessas de Deus, porque nós temos vontades, nós temos desejos. Eu quero uma coisa aí agora, então eu quero me aliar a Deus para que Deus me dê. Eu quero que Deus me faça uma promessa nova. Deus tem promessas para você? O que Deus te falou um dia? O que Deus te falou um dia, irmão e irmã? Não é para você sentar assim, ai Senhor, é minha bênção para depois subir. Que deu um Zé maluco, sentado num banco do templo, esperando Deus dar para você o que Ele não vai dar, irmão, porque o objetivo não era esse. Eu falei aqui algumas vezes, falei ontem lá em Cruzeiro, tem aqui o meu filho e outras crianças que estão aqui. Você daria, é só pegar o exemplo de cada um aqui, que tem filho pequeno, pequenininho.
Você daria eu não daria, irmão, uma nota de 100 reais na mão do Judá nunca. Escute, ele é meu filho, ele é meu herdeiro. Mas eu não daria uma nota de 100 reais na mão dele, sabe por quê? Porque a imaturidade dele não permite que ele receba, dê valor, dê destino e dê propósito para aqueles 100 reais. Ele vai rasgar, vai jogar na privada, vai jogar lá pela janela. Ele não sabe o que é aquilo. Quantos estão entendendo? É Gálatas 4:1. O herdeiro, enquanto é menino, em nada difere do escravo, posto que está entregue na mão dos seus ensinadores até o tempo da sua maturidade. Deus tem promessas poderosas para nós, para a igreja, mas Ele não nos pode dar porque nós somos tardios em amadurecer. Eu vou falar com 100% de assertiva, segundo a palavra de Deus. Deus quer dar riquezas materiais para muitas pessoas, dinheiro. Aí não vai falar dinheiro, não, que é dinheiro do diabo. Não, dinheiro não é do diabo, é o amor ao dinheiro que é a raiz do mal, não é o dinheiro. O dinheiro é neutro, o celular é neutro, o carro é neutro, tudo é neutro. Embora alguém diga que não, mas é. Ele vai ser de Deus ou do diabo conforme a destinação que você der. Amém? O dinheiro na sua mão, ele não é nada. Ele é só uma capacidade de compra, de adquirir algo. Inclusive o valor do dinheiro não está em si mesmo. O valor do dinheiro está na troca que ele oferece. Esse tanto de dinheiro, aquela televisão. Esse tanto de dinheiro, aquela roupa. Esse tanto de dinheiro, aquela casa. O desejo é a casa, não é o tanto de dinheiro. Mas para ter aquela casa eu preciso de ter o tanto de dinheiro para trocar. É o antigo escambo. Escambo? Depois você vai ver o que é isso. Eu vou falar com 100% assertivo na palavra de Deus. Deus quer fazer prosperar muitas pessoas aqui. Deus quer dar dinheiro na sua mão. Eu nunca falei isso em 10 anos de perto, mas é verdade, é Bíblia. E não é um versículo só não, é muitos, são muitos. Deus tem muitos e muitos textos de prosperidade financeira, de bens, na Bíblia, de ponta a ponta. Só que você precisa ser maduro, porque senão a bênção de Deus se transforma na sua maior maldição. Porque em recebendo a bênção, sem a maturidade para receber, entender, desfrutar e dar destino de propósito, o que acontece? Ela se transforma em maldição para você. Você quer um exemplo? Um exemplinho, rapidinho. O maná no deserto. Lembra do maná? Ai, eu estou com fome, tem que comer. Eu estou com fome, tem que comer, vamos morrer no deserto. Aí Deus, não, amanhã cedo vai chover pão. Vai cair pão do céu amanhã cedinho. Irmão, pensa nisso. É melhor que aquele padeiro que passa ali. Abre o coração, está chegando um pão quentinho. Eu amo aquele cara, ele é legal demais. Eu ainda não tive a oportunidade de comprar o pão dele, mas eu vou chegar lá, mas eu quero abrir o coração agora. Eu quero um pão e quero abrir o coração para você vai me ouvir. É muito legal. Quantos estão entendendo? O maná foi uma promessa, Deus prometeu e no outro dia ele cumpriu. O maná era uma bênção de salvação, era alimento. O maná começou a cair. Escuta, irmão, o maná começou a cair. Rapaz, o nego já apareceu com bacia desse tamanho, ó. O crente já começou a vir com bolsa, mochila, tonel, garrafa, tudo que tinha. Para quê? Vão juntar, por quê? Na hora que Deus viu, falou assim: tem uma coisa nessa promessa que eu não contei. Cada um de vocês leva e vai levar um gomer, uma medida de maná, para você e para sua casa. E não se guardará o maná, porque todo maná que for pego a mais e for guardado, no outro dia vai dar bicho dentro da tua casa. Ele vai embolorar, ele vai dar mau cheiro e ele vai se encher de bicho. Ué, mas não era bênção? Continua sendo.
é que em receber uma bênção com o coração errado, você já transforma em maldição imediatamente. Porque o maná era para todos, vindo de Deus. Não era para guardar como se Deus tivesse que retirar a palavra dele no outro dia. É o mesmo Deus. Sabe quando é que o maná parou de cair, irmão? Lá em Josué capítulo 5, 6. Quando eles entraram na terra prometida, começaram a trabalhar, diz assim a palavra de Deus, e depois daquele dia nunca mais o maná caiu. Sabe por quê? Porque eles começaram a trabalhar na terra deles. Mas você está vendo o exemplo? Recebeu a bênção, mano. Na hora que veio na minha mão, já virou maldição. Vai virar. Deus falou: cara, vocês estão fazendo o quê? Pega para você, amanhã tem mais. E depois da manhã, preste atenção, irmão, tem mais. Mas eu quero que todo dia você saia da sua casa, saia aqui fora e pegue o maná e leve para sua casa. De novo, de novo, e de novo, e de novo. Está entendendo o culto, irmão? Está entendendo vir na igreja ou não? Ah, mas já fui uma vez, eu já fui. Não é isso. Deus quer te ver todo dia. Ah, mas Deus não pode fazer chegar lá dentro da minha casa? Deus pode tudo, mas a promessa tem um objetivo: que você chegue mais perto de mim. Entendeu? Não é da maná, quem quer ter maná, não, cara. Deus tem riquezas para dar para muitas pessoas. Quem? Os maduros. Os que não vão pegar a riqueza e se transformar na unção do tio Patinhas, enquanto os seus irmãos precisam de ajuda. Aí você não está na Bíblia, não. Minha, 1 de João capítulo 3. Vós, irmãos, que tendo posses desse mundo, e vê o seu irmão padecer em qualquer tipo de necessidade, e não se lhe abrir o vosso coração, como permanecer em vós o amor de Deus? A única razão de ter muito é repartir, não é ter muito. Escute, Deus não deseja que ninguém tenha muito, a não ser que isso se transforme na bênção, na vida, na chance de quem ainda não tem. Por exemplo, Hospital do Câncer. Já ouviu falar do Hospital do Câncer Infantil? Já ouviu falar no GRAAC, aqui em São José? Já ouviu falar da ACD, que está espalhado por aí? Já viu aquele programa do Silvio Santos? Como é que chama aquele programa da ACD? Aquele Teleton. O que é aquilo ali? É um judeu. O Silvio Santos é judeu. E ele lê Bíblia e jejua toda semana. Silvio Santos. O Silvio Santos é um judeu. O Senhor Abravanel. Ele fez o Teleton porque ele você já viu? Procura na internet entrevista do Silvio Santos sobre o Teleton. Ele não fez o Teleton e falou assim: eu estou cheio de dinheiro, eu vou dar um pouquinho do meu dinheiro para o pessoal. Não. Gostou da imitação? Depois eu faço mais. Não. Porque o judeu, ele carrega com ele uma coisa chamada Sedacá. Sedacá é a lei dos judeus de cuidado do órfão, da viúva, do desamparado, do pobre, do estrangeiro, de quem não tem nada. Porque o povo judeu é o povo mais incrível sobre a face da terra. Um povo que ficou 2000 anos despatriado, sem território, sem eira nem beira, e ele enriqueceu. O povo judeu contemporâneo tem as mentes mais brilhantes da história, como Albert Einstein, por exemplo, e tantos outros aí. O maior polo tecnológico do mundo hoje, sabe onde que é, irmão?
Era nos Estados Unidos. Não, é em Israel. Tem uma promessa lá que diz assim, ó: florescerá o ermo, e do deserto plantação de frutas para todas as nações. Você vai lá em Israel hoje, que é deserto. Israel é o deserto. Você vê a maior plantação de flores e de frutos mais viçosos do mundo é em Israel. A tecnologia de dessalinização da água do mar para transformar em água potável, sabe onde foi criada? Israel. Foi aqui em 1950 e pouco aqui, que foi declarado pelas organizações das Nações Unidas, a ONU, a volta do Estado de Israel. Escute, irmão, desde o ano 70 depois de Cristo, desde o ano 70 depois de Cristo, até o ano de 1958, se eu muito não me engano, acho que é 54, depois do término da Segunda Grande Guerra, Israel vagava pelo mundo sem território. Nunca perderam o seu tesouro, nunca perderam a sua religião, nunca perderam a Torá, nunca perderam a língua. Eles não perderam nada. Isso é antropologicamente impossível. Só que tem uma coisa: Israel tem promessas. Irmão, o que o Reich alemão fez com Israel era para exterminar Israel da face da terra. O que o exército da Síria, leia a Bíblia, o que o rei da Síria, o que o rei Nabucodonosor, o que os reis invasores na época do Antigo Testamento fizeram com Israel, era para varrer Israel da face da terra. Israel, irmão, é um pouquinho maior que a cidade de São Paulo, é um teco desse tamanho assim. Só que é o seguinte: é o centro do mundo, é o palco onde Jesus veio e é o palco onde Jesus vai voltar. Porque tem uma promessa em Zacarias que diz assim, ó: do mesmo lugar, lá em Atos 1 também, do mesmo lugar e do mesmo jeito que vocês me viram subir, vocês vão me ver descer. E diz lá em Zacarias: e naquele dia, diz o Senhor, ele descerá das nuvens sobre as miríades de anjos, e os seus pés tocarão de novo o monte das oliveiras, e o monte será fendido em dois. Zacarias falou isso antes de Jesus nascer, já falou que ia fazer quando ele voltar. A Bíblia é um livro incrível, desprezado por nós, na maioria das vezes. Deus é um Deus de promessas. Ele fez promessas para a igreja, e agora chegando no fim, vamos apontar aqui em cima da gente. Deus fez promessas para Petra. As promessas da igreja são as promessas que estão sobre nós, mas existem promessas sobre a cidade de Pindamonhangaba. Irmão, Pindamonhangaba não está aí para ser esse aí, entra ano e sai ano, é esse negócio, é essa turminha que governa a cidade, é esses poderosinhos de dinheiro que estão aí, dizendo se vai ter shopping ou não. Quantos lembram disso? Dizendo onde vai ter loteamento ou não, dizendo qual que é a prioridade ou não, onde vai ter asfalto ou não. Isso aqui, ó, é a história de Pindamonhangaba, terrinha de coronel. Você vai no comércio, tem os coronéis do comércio. Você vai no ramo imobiliário, tem coronéis do ramo imobiliário. Tem gente aqui que sabe disso aí muito mais do que eu. Entra ano e sai ano, entra governo e sai governo, e é aquele jeitinho, né? Pindamonhangaba é uma potência. No Vale do Paraíba, o principal lugar do Brasil, Pinda está bem no meio, irmão. Rio, São Paulo, praia, serra. Nosso lugar é lindo. Rio, Pindamonhangaba é uma potência, irmão. É uma potência turística. Você não conhece todos os restaurantes bons que tem nessa cidade aqui. Você já não fez o roteiro gastronômico aqui do Ribeirão Grande? Tem lugares aqui em Pindamonhangaba lindos. Tem gente que pensa que o Pico do Itapeva, o famoso Pico do Itapeva, é Campos do Jordão. O Pico do Itapeva é Pinda, filho. Pinda tem território, Pinda tem gente trabalhadora, Pinda tem gente inteligente, Pinda tem tudo, mas
Pinda tem um monte de igreja, Pinda tem um monte de pastor, Pinda tem um monte de tudo. Mas, quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Parece que o negócio vai a manivela. Pinda tem promessas para a sua igreja. Uma igreja cheia do poder de Deus. Uma igreja madura, uma igreja cheia de conhecimento. Uma igreja que rompe as quatro paredes. Uma igreja que não conhece fronteiras. Ah, isso aqui é aqui, né? A igreja é aqui. Não, a igreja é aqui e aqui. Uma igreja que toca a sociedade. Uma igreja que faz algo pela população da cidade. Uma igreja que faz o que ninguém faz. Sabe o que ninguém faz? Ah, eu não vou gastar meu sábado de manhã para dar uma pintura e varrer aquela praça e cortar aquela grama. Que coisa ridícula. Eu não. Sabadão de acordar meio-dia. É igualzinho Israel. Já pensou, irmãos? Esse dia há de chegar em nome de Jesus. Eu creio. Estou aqui porque eu creio. Estou aqui porque você é legal, não. Eu também não sou legal, não. Eu estou aqui porque eu creio nas promessas de Deus. Já pensou todo mundo uniformizado no sábado de manhã, prestando serviço para a sociedade? Eu estive em Cruzeiro esses dias. Fernando, esposo da Helene, esteve comigo. Nós fomos visitar a Casa Lar, lá do pastor Eric, do projeto social Palpare. Eles têm uma Casa Lar, tem uma casa de passagem e tem um projeto de, como é que chama, Lúcio, aquele de estreitamento de laço, não, como é que chama? Fortalecimento de vínculo. É um balé com mais de 100 meninas. Já ganhou prêmio no estado de São Paulo. Veio gente dos Estados Unidos para ver isso aí. Um balé, aí todas as meninas crentes, é dança orando em língua. Não, é tudo gente que não é crente. É tudo gente do mundo. Ai, gente do mundo, irmão, você não entendeu ainda. João 3,16. Porque Deus amou o que, irmão? O mundo. Mas tem um versículo que diz assim de João: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. É porque você não sabe que é a diferença de um mundo e de outro. O mundo que você não deve amar é o sistema maligno gerenciado pelo diabo. Mas o mundo que Jesus amou são as pessoas. Então joga fora o sistema maligno e ama as pessoas. É simples. Nós fomos lá, entramos na casa, irmão. A casa está no melhor bairro de Cruzeiro. O Fernando foi lá comigo para colar. A casa está no melhor bairro de Cruzeiro. É uma big na casa. Não é a casa, é até lá um puxadinho com a telha de brasilite para a glória do Senhor. Telha de brasilite é para a glória do Senhor, não. Todo tipo de miséria é vergonha. Saiba disso. Porque o reino de Deus não é um reino de miséria. Nunca foi. O reino de Deus não é um reino de doença, não é um reino de miséria, não é um reino de nada disso. Ai, por que Deus não salva as pessoas na África? Porque a responsabilidade de salvar as pessoas na África é nossa e não é de Deus. Deus já te deu toda a inteligência, todo o dinheiro e todo o recurso. Mas a hora que Ele te deu, você guardou no seu bolso. Você não manda dinheiro para aquele que tem fome. Fica tranquilo, irmão. Nenhum centavo vai passar, viu? Está escrito. Vocês vão de me dar conta de cada centavo que eu dei na mão de vocês e você foi lá comprar pirulito. Vocês vão me dar conta de cada palavra que vocês não entregaram, de cada oração que vocês não fizeram, de cada sangue que vocês não derramaram. Porque eu dei o meu sangue e derramei. Eu investi tudo. Eu mandei o meu filho, não mandei anjo não para fazer o negócio, eu mandei meu filho. Entramos na Casa Lar. Irmão, pensa uma casa bonita. Casa top, é casa top, irmão. Sofazão, aquelas coisas tudo novo. Aquela casa, sabe, aquelas casas grandes assim, planas grandes, assim, cheias de janelas, todas abertas, as crianças jogando bola. Entrei na sala de TV, uma TV de tela plana, com um Xbox e Play 4, os dois. Tá lá, um Xbox e Play 4. É criança
Eu olhei e falei, essa é a casa dos menores abandonados. Uma mulher da igreja chegou para ele e falou assim, olha pastor, queria pedir para o Senhor deixar nós levar os nossos filhos lá na casa lar, para eles terem um choque de realidade. O Eric falou assim, melhor não levar, porque se levar, lá é tão melhor que a sua casa que eles vão querer ficar. Nós almoçamos, vamos ver a comida. A comida você já sabe se tem carinho ou não, né irmão? Meu Deus, eu comi 3 pratos de comida. O Fernando ficou naquela que comia ou não comia, e falei, rapaz, deixa Deus te usar. Aquelas crianças, tinham 2 meninas lá de 12 anos, eram gêmeas, moça grande já, bonita, as meninas. Eu já fui em muitos lugares assim, irmão, já estive em outros lugares, já tive. Eu já entrei em casas lar, casa abrigo de criança, que era sombrio, cheio de tristeza, de choro. Nas paredes, os quartos contavam histórias de tristeza. O lugar sombrio, é ruim. Lá, esse aqui é o sonho de qualquer criança. Eu vou vir aqui te adotar. Não, mas já tem em casa. Ano passado, olha como é que Deus opera. Ano passado, adotaram um jovem de 16 anos e uma menina de 14. Isso é muito difícil, irmão. É muito, não é pouco. Você chegar a adotar um menino de 16 anos por dentro da sua casa, é Deus nesse negócio. Mas o trabalho é tão bem feito, ele é tão poderoso. Lá, a prefeitura alugou para eles, paga motorista, paga o jardineiro. Sabe, o governo começou a ver, o governo da cidade começou, está lá, irmão, você pode pegar o carro e vai lá ver. Eu vou trazer ele aqui no mês que vem agora para falar isso aí. Eu fui lá, eu estou aprendendo com eles, estou indo lá em Cruzeiro para aprender como é que mexe com essas coisas todas. As crianças tudo bonita, tudo saudável. Sabe aquela que não tem placa, sabe? Você chega na frente da casa, casa das crianças abandonadas, uma coruja e um corvo. Não tem placa de nada. Está no melhor bairro de Cruzeiro, não tem placa de nada. Sabe por quê? Porque ali é uma casa. Você está entendendo? Cara, ali, irmão, eu já sentei e falei, Senhor. Aí Deus já senta do lado, né? Você pode fazer isso na sua cidade. Aí você fala, Deus, mas não vai dar, Senhor. Aí Pina só tem gente de cabeça dura. Deus fala assim, sou eu, é minha promessa. Aí você está, escuta, irmão, você está prometendo para mim, Senhor? Não. Eu prometi para um monte de órfãos que todas as noites choram por uma casa. Você, igreja boazinha, nós aqui, evangélicos legais, nós não ouvimos, mas Deus ouve todas as vozes. E a Bíblia diz no Salmo, em favor do pobre e do órfão, eu me levantarei, diz o Senhor. Enquanto nós estamos aqui, Deus está ouvindo. Você pensa que os moradores de rua não oram? Você está muito enganado. Quantos lembram isso? Aquela igreja que nós tivemos aqui no Albuquerque Lins ali na frente, quantos se lembram da história daquela igreja? Alguém estava naquela época? Levanta, você lembra? Aquela igreja começou com oferta de moradores de rua. Eu não tinha fé e nem coragem para alugar um lugar daquele tamanho. Nós fomos entregar comida na rua. Você estava nesse dia, mãe? Eu não sei quem é que estava, mas nós fomos entregar comida de madrugada. E a nossa grande questão era a seguinte: a igreja era lá no Bela Vista. Não dava para fazer o bom samaritano como ele é hoje. E a gente tinha que atravessar a cidade para dar comida. Mas os caras não podiam tomar banho, não podiam ouvir uma palavra, não podia, era ruim, muito ruim. E ali no meio daqueles moradores de rua, debaixo de uma marquise, aquele lugar fedido, corotinho de pinga, não sei o que, entregando comida, falando de Deus. Eu peguei e falei assim: olha só, irmão, hoje eu olho e falo, Deus, o Senhor tem que amar mesmo, que é muita miséria. Falei assim, falei para os moradores de rua: ei, ora a Deus aí, veja, o pastor pedindo oração para os moradores de rua, ora a Deus aí, para que a gente tenha uma igreja aqui perto. Irmãos, não sei quem é que estava comigo naquele dia. Você estava, Caio? Os caras tudo levantaram, falaram assim, diante de Deus falando, o Caio está lá comigo. Pois pastor, nós vamos orar agora e Deus vai dar esse lugar para o senhor. E é o seguinte, o cara, mais pastor do que eu, muito mais.
E é o seguinte, nós vamos tirar uma oferta aqui agora e dar para o pastor, não foi, Caio? E eu assim, meu Deus, eu queria ser um avestruz. Obrigado, Jesus. Deliciosos são os tapas que o Senhor me dá na cara. E o cara da rua falou para mim: você crê, pastor? E eu só aqui, ó. Eu pedindo oração para ele já, irmão. Eu estava pedindo oração. Porque Deus não está preso aqui, Deus não está preso aqui, Deus não está preso. Deus é livre, irmão. Deus, Ele está aí, Ele está fazendo. O que a gente tem que fazer? Alinhar o nosso coração com a promessa e entrar dentro e viver os melhores dias da nossa história. Não espere você ter 80 anos para você fazer alguma coisa, porque a Bíblia diz que esse tempo é tempo que você vai ser conduzido, não é tempo mais de fazer nada, o tempo é agora. Essa foi boa, essa agora doeu. Você crê, pastor? Eu estava assim, ó. Pode botar a mão. Eles oraram, irmão, aquele dia eu falei: Senhor, dá doido, Senhor. Tiraram a oferta dos mendigos e deram na minha mão. E nós alugamos aquele prédio gigante que tinha lá. Será que Deus vai ter que mandar os mendigos aqui de novo? Vai mandar, viu, Jesus? Parece que a gente não está entendendo o tamanho do nosso Deus e o tamanho das coisas que Ele quer realizar. Você acha que os moradores de rua não oram antes de dormir? Você está enganado. Eles fazem assim às vezes, ó. Ai, pastor, faz, eu vou fazer, bobão. O ídolo nada é. Mas o coração deles está alinhado com Deus. Estão pedindo. Sabe por que eles estão pedindo? Para que Deus levante alguém que busque eles, que converse com eles. Aqui, ó, nessa rua aqui do lado, aqui na esquina, aqui funcionava o albergue da cidade, você sabia? Fecharam. Falta de documentação, falta de cuidado, falta de gente especializada para trabalhar numa casa de passagem. O que é uma casa de passagem? É uma casa que funciona todos os dias: almoço, janta e hospedagem. A pessoa pode se hospedar até por 3 meses num lugar desse. Aí a gente conecta com tudo e com todo mundo, irmão. A taxa de recuperação de pessoas vai ser muito maior. É muito difícil dar comida na sexta-feira, dar o banho para os caras tomar e voltar para minha casa e deitar na minha cama e saber que o cara, depois de ter tomado banho, vai dormir na rua. Eu não sei você, mas eu não estou feliz com nada disso. Eu não sou feliz. Eu não sou um cara feliz. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo fica aqui, ó. Eu sou feliz. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Eu sou feliz e completo em Cristo. Rapaz, isso aí é nós dois, só eu e Ele. Mas eu não consigo ser pleno na coisa. Sabe, irmãos, às vezes Deus é um estraga prazer. Eu louvo o Senhor por poder ir com a minha família no McDonald's e comer o McDonald's. Mas quando eu estou falando diante de Deus, irmão, eu não estou brincando não. Mas quando eu vejo os meus filhos comer o McDonald's, o Espírito Santo parece que está em algum lugar da praça de alimentação assim para mim, ó. Não é tão legal quanto poderia. Minha esposa está aqui, conversa. Eu sou um cara problemático, irmão. Eu sou um cara problemático. Está aí. Eu sou um cara problemático não é só porque eu sou um cara ruim. Não. Às vezes eu estou dentro da minha casa e não falo com ninguém. As pessoas: pai, você está nervoso? A Renata vem: você está com raiva de mim? Hoje, agora à tarde, você está com raiva de mim? Eu falei: não, por favor, sai daqui e me deixe. Não tinha nada a ver com ela. É que o trato do Espírito Santo está tão pesado comigo. Agora de tarde, irmão, agora de tarde. Não tinha nada a ver com ela. Eu falei: vai para lá, dá licença um pouquinho, vai embora para lá. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você não entenda, mas eu nem quero que você entenda, eu quero que você sinta. Eu quero que Deus pegue você. Não fique com medo desse estresse, não. Fique de pé.